todos, muito boa noite. Bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Comecemos com Henrique Medina Carreira e hoje temos como convidado especial o Dr. Paulo Rangel, advogado e eurodeputado. Vamos falar de Portugal e da Europa. Boa noite, Dr. Paulo Rangel, bem-vindo. Dr. Medina, vamos ao enquadramento do tema de hoje. Para hoje estão previstos 3 temas: a crise europeia, a política, passando pelos políticos e pelas políticas, e esta reforma autárquica. Se houvesse tempo, eu por mim creio que não haverá, dir-se alguma coisa sobre o Estado Social. Durante uns segundos gostaria de dizer sobre o Estado Social pouco, mas o seguinte: eu tenho visto com grande preocupação que o Estado Social está a ser discutido por constitucionalistas, psicólogos sociais e filósofos. E ainda não ouvi falar de um que fizesse contas. De modo que não me parece que por esta via se consiga fazer alguma coisa. Quanto à crise europeia, não estão, pelo menos do meu ponto de vista, apuradas as suas verdadeiras causas, e creio que diverjo da generalidade das pessoas. De modo que esse seria o primeiro ponto a abordar, as verdadeiras causas da crise europeia. Vamos ouvir a opinião do Dr. Paulo Rangel. Como é que acha que a Europa chegou a este ponto de incerteza, de encruzilhada, de muitas dúvidas e de crise? E da crise económica também, basicamente. Vamos cá ver, eu acho que, quer dizer, na verdade é um pouco surpreendente, porque a Europa fez um conjunto de reformas que supostamente, nomeadamente o mercado interno, trariam um efeito, um suplemento, digamos, de força muito grande. Eu acho que há aqui, de facto, no fundo, há aqui 2 razões que se intersetaram no tempo. Uma, eu acho que tem a ver com um certo desinvestimento na economia real, não é? E esse não é apenas um problema da Europa, mas que na Europa teve uma grande acentuação. Que é a questão da fuga das indústrias para o Oriente, basicamente? A fuga das indústrias para o Oriente, uma certa financiarização da economia, portanto a economia toda ela é virtual. Isto veio um pouco dos Estados Unidos, da anglo-saxónicos, mas foi absorvido por inteiro por isto. E depois, atenção que essa fuga foi ativamente construída. Porque o que acontece é que os setores, nomeadamente a indústria, mas também a agricultura, as pescas, portanto, o setor primário, no caso europeu, nos países do Sul, por exemplo, foi amplamente, digamos, desmantelado, justamente para permitir, de alguma maneira, eu diria, abrir as fronteiras da Europa a produtos que vinham de fora. Isto que interessava às economias que, apesar de tudo, ainda tinham alguma indústria, ou que têm uma indústria forte, que é o caso da Alemanha. Mas não é o caso de Portugal, nem dos países que estão sob assistência. Portanto, esses sofreram imenso. Portanto, aqui há também este efeito. Isto é, a entrada da China, e não só, na Organização Mundial do Comércio, teve como contrapartida um certo baixar da guarda, nomeadamente em termos de pauta aduaneira, por parte da União Europeia. Portanto, deixamos de cobrar, digamos, direitos aduaneiros à entrada, ou descemos muito. Ao abrirmos ao tornarmos permeáveis as nossas fronteiras, isto para a Alemanha não significou muito, porque ela, como produzia um valor acrescentado enorme, que os outros não eram capazes de produzir, conseguia vender. Foi o seu trade-off, foi a sua troca. Portanto, este é um aspecto. E depois houve o problema do endividamento, que se acentuou muito nos últimos anos. Ora bem, isso também já está ligado a uma outra questão, que eu ia dizer, que é a questão do euro. Portanto, eu acho que o euro não é provavelmente a causa da crise, mas que, porque não foi construído com todas as pernas, com todas as cautelas que devia ter sido, acabou por agravar a crise, porque como baixou numa fase inicial muito os juros, permitiu um endividamento colossal. Depois, nos últimos anos, até por causa da crise financeira, houve, enfim, um reflexo keynesiano inicial, que é vamos investir forte e feio para tentar reanimar a economia, e isso ainda aumentou mais os déficits e a dívida em geral, e portanto estamos na situação em que estamos agora. O Dr. Medina Carreira discorda um pouco desta análise, porque acha que o problema realmente é mais fundo e muito anterior à crise do euro. Eu creio que o problema tem origem económica. Os próprios endividamentos, pelo menos os endividamentos públicos, resultaram basicamente da crise económica, porque, enfim, não vale a pena agora ver números, mas seria esclarecedor se os pudéssemos ver. Os Estados endividaram-se porque as economias se debilitaram. As economias deixaram de produzir receitas suficientes de impostos e para manter o financiamento do nível de despesas que tinha sido atingido, despesas muito rígidas em todos os Estados, pessoal,
pensões, prestações sociais de toda a ordem, os Estados sobreendividaram-se. Nos Estados Unidos, a razão do subprime pode ter sido diversa. Aí a política do Fed, começada pelo Alan Greenspan, foi uma política de compensação da quebra do nível de vida da população, e o Fed tentou alimentar o nível de vida emprestando. O Fed, para quem não sabe, é a Reserva Federal norte-americana, portanto, o equivalente ao nosso banco. Bernanke, que é agora o chefe do Fed. Bom, portanto, para mim, o problema não começa nas finanças, começa nas economias. As economias caem e, para alimentar a queda das economias, os Estados endividam-se, as famílias endividam-se. Portanto, o problema, e isto é muito importante, isto não é uma questão de divagação, é uma questão essencial para se poder atacar o problema. Antes de avançar, deixe-me só acrescentar o seguinte, rapidamente. Enquanto se pensar que o problema se ataca pela finança, nós temos que o atacar porque não temos dinheiro. Portanto, a austeridade é uma lei da Europa. Mas se pensar que o problema se resolve pela finança e não pela economia, é um erro fatal. Dr. Paulo Rangel, como é que o senhor olha em concreto para o caso português? Eu olho para o caso português com bastante preocupação. Mas, quer dizer, o que eu não olho é isolado. Vamos cá ver. Eu comungo destas preocupações, mas eu também não olho para a Europa só neste... Quer dizer, a construção europeia tem muito a ver com outras razões que não apenas razões económicas. E evidentemente que uma crise económica com esta natureza, com esta gravidade, com esta profundidade, acaba por depois tocar também os aspectos políticos. Portanto, os fatores estão está tudo interligado. Interligado. Quer dizer, nós não podemos ter uma estrutura política muito fraca, mas também não podemos ter uma estrutura económica fraca. O que é que eu queria dizer a respeito do caso português? No caso português, eu acho que é um caso clássico, no fundo. Aliás, aqui o Dr. Medina Carreira muitas vezes preveniu com muito tempo de antecedência e com outros. Talvez sim, isso foi bastante antes do tempo e portanto... Até lhe chamaram apocalíptico. Ora bem, não, pronto, mas hoje verifica-se claramente que estava certo e com ele outras pessoas também, porventura mais tarde, foram chamar a atenção. Portanto, aqui há um caso clássico, mas a solução do problema português passa claramente por uma resposta que não é apenas portuguesa. Isso não tem dúvidas. Mas em relação à situação agora em concreto, esta situação com a qual estamos confrontados, um problema financeiro que está a ser atacado com uma dose que alguns consideram excessiva ou até mesmo mortal de austeridade, e por outro lado, sem sinais que se vejam ao nível de crescimento económico que nos possa levar a acreditar que daqui por 2 ou 3 anos podemos estar de cabeça levantada. Ora, qual é a minha análise? A minha análise, diagnóstico e até, num certo sentido, também algum princípio de solução. O que eu acho é que nós não temos que fazer, sem dúvida, uma redução da despesa. Não sei se é assim tão importante estar constantemente a ver se as metas são atingidas ou não. Embora nós tenhamos que ter metas, temos que ter uma quantificação, senão distraímos. Mas, quer dizer, o que interessava é que houvesse uma tendência estrutural de descida da despesa e, portanto, isto significa que uma política de austeridade tem de continuar em qualquer caso e que tem que haver reduções grandes em prestações, mesmo em prestações sociais, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, o que eu acho é que, ao mesmo tempo, nós devemos estar, eu tenho falado na política dos 2 tabuleiros, quer dizer, nós devemos estar também, em termos europeus, a trabalhar ativamente, nomeadamente para termos incentivos ao crescimento. Porque sem investimento não há crescimento. E o senhor vê esses sinais, atualmente? Eu não sei se na Europa nós não estamos a caminhar a pouco e pouco, isso depende até um pouco do que se passar esta semana. Já estive mais otimista, sexta-feira estava muito otimista, agora com esta crise italiana estou menos, posso explicar porquê depois. Se nós conseguíssemos fazer a união bancária, agora, neste quinta e sexta-feira, se chegasse a um acordo, melhor ou pior sobre isso, eu julgo que havia condições para relançar um conjunto de projetos e, entre eles, um projeto que possa trazer para os países do Sul, nomeadamente para Portugal, para a Grécia, para a Itália, para a Espanha, enfim, para a Irlanda, para alguns outros que estão em dificuldades, que até não estão no euro. É o caso da Roménia, é o caso da Hungria, por exemplo, são situações extremamente difíceis. A Eslovénia também está, Chipre, que vai ser um problema maior do que se imagina, portanto, há aqui um conjunto de economias. Era preciso encontrar aqui um plano que permitisse um investimento. Enfim, tem-se falado num plano Marshall, não sei se ele teria essa configuração exata, mas que permitisse, no fundo, sustentar o crescimento. Ora, o que eu acho é que nós, como portugueses, devemos estar a trabalhar nestas 2 frentes. Isto é, sermos uns alunos disciplinados que temos sido, num certo sentido, mas ao mesmo tempo estamos a trabalhar na frente europeia para se encontrar um conjunto de soluções que possam sair-nos desta espiral. Porque, quer dizer, o problema é este, é que se não houver investimento, não vai haver crescimento.
Doutor Medina, mas aquilo que nós temos visto, nomeadamente na última semana, é uma atitude de uma grande submissão em relação àquilo que a Alemanha considera que é o presente da Europa, com aquelas declarações contraditórias que existiram ao longo da semana, entre o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, enfim, até o próprio Presidente do Eurogrupo. Parece que não há aqui grande margem de manobra para sair deste garrote. Bem, eu enfim, não dedico uma especial atenção a esses fenómenos, isso é mais ou menos conversa fiada, de cá para lá e de lá para cá. Eu preocupo-me com uma coisa ligeiramente diferente. O Governo, fatalmente, tem estado preocupado com o acerto das contas públicas, porque isso é uma fatalidade. Não temos condições para não o fazer. Mas tem estado muito menos preocupado com os problemas relacionados com o investimento. E eu não sou para tirar, a fim de estar a contar com este investimento que é vender a EDP e mais os aeroportos e não sei o quê, é investimento novo. Ora, o investimento novo não é o Estado que diz o que é que se vai fazer. Numa economia aberta, o investimento novo é feito pelos agentes económicos empresariais. Para isso é preciso que mudemos coisas fundamentais. Mudemos a justiça, mudemos os impostos, mudemos a corrupção, mudemos a burocracia. Bom, impostos, a confusão é a maior possível, cada vez pior. Não sei se lhe dou alguma novidade. Desde 2007 que a receita dos impostos e das contribuições sociais se fixou à volta de 60 mil milhões. 60 mil milhões. Quer dizer, com estes agravamentos todos, os impostos não passam de 60 a 61. Eu não percebo porque que o Governo ainda não percebeu isto. Quer dizer, carrega brutalmente nos impostos e as receitas não respondem. Bom, porque é o seguinte, aí está esgotada a capacidade. Temos que nos voltar para o investimento. E o investimento só pode ser atrativo se criarmos condições de atração. Quando as pessoas dizem, mas venham investir no mar, venham investir aqui e acolá. Mas quem é que vem investir neste país? Tivemos cá a doutora Zita Seabra há pouco tempo a mostrar-nos os absurdos da burocracia. Ninguém consegue realmente pensar em fazer alguma coisa cá. O sistema fiscal muda de 3 em 3 meses. E muda, enfim, de uma forma brutal. Não são uns pós. São catadupas de impostos que mudam. Mas este debate que agora está em cima da mesa, gostava de ouvir também a opinião do Dr. Paulo Rangel sobre a possibilidade ou não de Portugal beneficiar de algumas facilidades que resultaram do acordo para a Grécia, nomeadamente aquelas que foram enunciadas pelo Presidente da República, e depois toda a gente acabou por dizer que aquilo que o Presidente da República estava a dizer era acertadíssimo e devia-se lutar no plano europeu para que se conseguisse uma diminuição das comissões pelos juros que pagamos na parte do empréstimo que resulta do Fundo de Estabilização do Euro e um prolongamento dos prazos. Sim, das maturidades. Eu devo dizer o seguinte, eu sempre defendi isso, e até mais, até defendi uma descida dos juros, que aqui também estava em questão, mas aqui no caso não se aplica diretamente, porque estamos a falar de um empréstimo bilateral feito à Grécia. Sim. E não daquilo que é feito através do FEF, lá do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Mas o que eu acho é o seguinte, eu não sei se o ideal, mas isto aqui já é um problema que o próprio governo português deveria ter enfrentado de um modo, digamos, claro. Não sei se o ideal seria que uma coisa estivesse associada à outra. O que eu sei é que, ou seja, que a solução da questão portuguesa estivesse associada à solução da questão grega. Agora, que nós devíamos estar constantemente a lutar por isso, eu acho que isso de facto é algo que se impõe no contexto europeu, impõe-se diminuir, porque há aqui um lado, claro que eu compreendo muito bem o que dizem os nossos parceiros do Norte. Estou com eles todas as semanas, ouço os seus argumentos. Os parceiros do Norte, estamos a falar da Alemanha, da Holanda. Estamos a falar da Holanda, da Finlândia, estamos a falar da Suécia e da Dinamarca que estão fora do euro, estamos a falar da Áustria, não é? No euro estamos a falar especialmente deste clube de 4, que em muitos aspectos é acompanhado pelo Reino Unido neste tipo de discurso, o que não quer dizer que os resultados uns e outros sejam os mesmos, mas o Reino Unido também está fora, portanto está mais com a Suécia e com a Dinamarca.